Caixa de Seguridade voltando a subir. Será que agora ela está cara? Nesse vídeo eu vou falar também sobre o relatório de desempenho mensal de julho da Caixa de Seguridade. Então vem comigo para o vídeo. Bem-vindos ao canal Relatos Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI técnico e consultor de valores imobiliários. Então bora para esse vídeo. Vamos passar alguns pontos aqui do relatório de desempenho mensal que vai dar um pouco de visibilidade sobre os próximos resultados da Caixa de Seguridade. A primeira parte aqui, eles destacam a parte de previdência, que é uma parte bem rentável da Caixa de Seguridade. Podemos ver que houve um crescimento bem alto em praticamente todas as suas linhas da parte de previdência, como contribuições e captação. Sem a Caixa de Seguridade, o mercado teve uma queda de 2,6% nas contribuições, 14% na contribuição bruta acumulada. E vocês podem ver que várias outras linhas de negócio da Caixa de Seguridade bateram com folga vários pontos do mercado. E a parte de capitalização, podemos ver que várias linhas também tiveram um crescimento bem forte em relação ao ano passado. Vocês podem ver até pelo gráfico aqui em relação a 2024 e 2023, que 2025 segue em uma forte alta. E olhando o mercado sem a Caixa de Seguridade, cresceu em 2,6%, enquanto a Caixa de Seguridade cresceu 29%, bem forte. Na parte de arrecadação acumulada, foi 10% que o mercado cresceu, enquanto a Caixa de Seguridade cresceu 20%. E em provisões técnicas, o mercado sem a Caixa de Seguridade cresceu 6,6%, a Caixa de Seguridade cresceu 45%. Então podemos ver que a Caixa de Seguridade vem crescendo bem forte em relação, principalmente, ao mercado. Então acredito que isso levou também a uma melhora de visualização que os resultados da Caixa de Seguridade vão seguir crescentes para os próximos meses. E na parte de prêmios emitidos, que é uma das principais linhas de negócio da Caixa de Seguridade, podemos ver que o seguro habitacional ainda segue em um crescimento bem forte, cresceu 11% a mais do que julho do ano passado, enquanto o mercado cresceu 13,6%. Então podemos ver que teve uma queda aqui de crescimento da Caixa de Seguridade para esse mês, mas é algo bem específico apenas do mês. E no seguro de vida, 6,1% de crescimento em relação ao ano passado, e com o mercado foi 8,4%. Prestamista, a Caixa de Seguridade caiu 36%, enquanto o mercado caiu apenas 5,5%. Residencial, crescimento de 19,4% e o mercado cresceu em 8,8%. E se olharmos para os prêmios emitidos totais, a Caixa de Seguridade teve uma queda de 0,7%, enquanto o mercado cresceu 0,5%. E se olharmos para a ótica dos últimos 7 meses, a Caixa de Seguridade teve uma queda de 2,6% em relação a todos os seus prêmios emitidos, enquanto o mercado subiu 5,7%. Então o mercado sem a Caixa de Seguridade teve um aumento no seu número de prêmios emitidos. Mas na linha principal, que é o seguro habitacional, a Caixa de Seguridade vem crescendo fortemente, como vocês podem ver. E se olharmos para a sinistralidade, ela vem bastante em linha, principalmente a parte habitacional. Vida também está bastante em linha com os outros anos. Parte residencial também bastante em linha com os outros anos. E prestamista também. A sinistralidade continua bastante baixa. E lembrando que a Caixa de Seguridade é líder no seguro habitacional. E a Caixa Econômica Federal possui mais de 66% de mercado em relação ao crédito habitacional. Então, isso demonstra de onde vem esse forte crescimento da Caixa de Seguridade, principalmente no seu ramo principal, que é o seguro habitacional. E vocês podem ver aqui nesse slide que a relação do resultado financeiro no lucro líquido, 31% no primeiro TRI de 2025, veio em relação ao resultado financeiro, enquanto o restante veio do resultado operacional. Então, uma queda de juros não bateria tanto na Caixa de Seguridade, principalmente se olharmos onde está a sua carteira de investimentos. Menos de 50% está alocada em títulos pós-fixados. Então a queda na taxa de juros não vai afetar tanto essa rentabilidade da carteira. E podemos ver aqui essa tabela com todas as expectativas do mercado para os próximos anos em relação ao crescimento dos lucros da Caixa de Seguridade. E eu vou focar principalmente do ano de 2026, o ano que vem. Observem que o mercado já projeta um crescimento de 9,53% de crescimento dos lucros para a Caixa de Seguridade, com o lucro de 4 bilhões e 710 milhões. Isso nos dá 1,57 de lucro por ação. O payout da Caixa de Seguridade fica em torno de 90%. Geralmente ela paga 92%, mas geralmente eu gosto de ser mais conservador, eu coloco 90%. Quase 10% de yield líquido, porque lembrando que ela paga apenas dividendo, então não tem desconto de imposto de renda no dividendo.
isso nos dá 1,41 por ação e o PL da seguradora estaria em 9,13, bem baixo em relação às suas médias históricas. E se olharmos para o preço sobre lucro histórico desde o IPO da Caixa Seguridade, vocês podem ver aqui que o menor patamar de preço-lucro da seguradora foi na casa de 9 vezes e meia, mais ou menos. Chegou até alguns momentos que ela bateu 8 vezes e meia de preço sobre lucro, mas observe que pelo forte crescimento, o mercado costuma não precificar ela com um múltiplo tão baixo assim. Então, podemos estar numa janela de aportes bem parecidas com esse primeiro semestre de 2023 até início de 2024, porque depois que ela teve essa precificação de múltiplos tão amassados, ela saiu da casa dos R$ 8,00 para quase R$ 17,00, que foi essa faixa de precificação do PL dela. Então, pode ser que no futuro aconteça o mesmo, não tem como saber, isso é renda variável, não tem nada garantido. E podemos ver aqui o que eu falei em relação ao payout, a Caixa Seguridade paga quase 92% de payout em relação ao seu lucro líquido, e vocês podem ver aqui o forte crescimento do dividendo pago de ano a ano em relação à seguradora. Observe que saímos de 1,5 bilhões para 3,4 bilhões de lucro líquido distribuído para os acionistas. É uma seguradora que gera bastante retorno e bastante resultado positivo para o seu acionista, principalmente tendo uma visão de médio a longo prazo. Lembrando que a Caixa Seguridade ainda tem um dividendo em aberto com data em 3 de novembro, e a data de pagamento vai ser no dia 17 de novembro, 32 centavos por ação. Então, quem comprar agora a Caixa Seguridade já vai ter esse dividendo garantido. E uma coisa que eu gosto de mostrar também é o preço justo pelo modelo de Gordon. Observem que com o dividendo projetado para o ano que vem, igual eu falei com vocês, de 1,41 e tendo um custo de capital de 17%, hoje a Selic está em 15%, você soma a isso um pouco mais de prêmio de risco. Então, seria um custo de capital de quase 17%. E tendo uma taxa de crescimento de 11% ao ano. A seguradora vem entregando mais do que isso nos últimos anos, é algo em torno de quase 20% ao ano de crescimento. Então, esse modelo aqui eu coloquei uma precificação bem baixa em relação à sua média histórica. Então, é bem mais pessimista isso aqui. Então, podemos ver que o preço justo da Caixa Seguridade ficaria na casa dos R$ 23,55 pelo modelo de Gordon. Isso nos dá 63,77% de margem de segurança. E meu preço teto, como eu já destaco há vários meses, ainda não mudou. Eu ainda tenho o meu preço teto projetado de R$ 16,29. Isso nos dá mais de 13% de margem de segurança. E essa parte do dividendo por ação está aparecendo de 2025. Acredito que a Caixa Seguridade tem sim capacidade de chegar a esse dividendo por ação de 1,35. Vamos ver como vai ser os próximos balanços da seguradora. E se olharmos para a parte gráfica da Caixa Seguridade, observe que ela vem seguindo esse canal aqui desde 2024, vem tendo como esse suporte o 111. Esse 13,85 é um forte suporte da seguradora. Observe que ela tocou várias vezes aqui e ficou nele. Teve esse último rompimento, mas voltou rapidamente para ele. Então podemos ter um bom ponto de compra quando a seguradora ficar nessa faixa de quase R$ 14,00. É sim um bom ponto de compra para a seguradora. E é aquela história, senhores. Isso aqui não é uma recomendação de investimento. É só uma base de estudos para vocês. Lembrando que nada é garantido em renda variável. Esse suporte aqui pode simplesmente ser rompido, a seguradora cair para casa dos 11,90, 11,70. Então, eu acredito que essa região aqui, uma ótima região de acumulação de ações para a Caixa Seguridade, principalmente tendo visão de médio a longo prazo. É isso, senhores, um vídeo mais simples aqui em relação à Caixa Seguridade, principalmente atualizando vocês em relação a esse relatório de desempenho mensal. Vocês viram que várias linhas seguem em forte crescimento, então mostrando que a seguradora tem sim capacidade de gerar bons retornos para o acionista nos próximos anos, principalmente pensando que estamos numa janela meio ruim para a seguradora, porque a sua principal linha de negócio é o seguro habitacional, que vem integralmente ligado ao crédito habitacional, e estamos em um patamar de juros elevados. Com os juros caindo no futuro próximo, pode haver sim um forte crescimento dessas linhas de negócio, tanto da Caixa Econômica Federal e, consequentemente, da seguradora. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like para ajudar na divulgação desse vídeo do canal. Se você gostou desse canal, se inscreva para receber mais vídeos como esse no futuro e
Comenta aqui embaixo se você tem Caixa Seguridade ou alguma outra seguradora. Depois eu vou também soltar um vídeo de BB Seguridade em relação ao relatório de desempenho mensal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.